A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus primeiramente o milagre, a bênção, o perdão, a misericórdia, o agir, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Pedir perdão a Deus e misericórdia todos os dias, porque precisamos do perdão e das misericórdias de Deus. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Todos os dias devemos orar e clamar e pedir a Deus o milagre, a bênção, o transformar, o libertar de Deus. Todos os dias, em oração e clamor, devemos buscar a presença de Deus enquanto ainda se achamos a Deus, a presença de um Deus Pai Todo-Poderoso. Oramos e clamamos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os dias, em oração e clamor, oramos uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, oramos pelo Brasil, pelas nações, oramos pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, oramos pela paz no Brasil. O Brasil precisa de muitas de nossas orações. Devemos orar e clamar pela paz, para que Deus venha nos abençoar. É preciso que o povo venha se voltar, quer dizer, se aproximar, aceitar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, infelizmente, nós vemos muitas pessoas trocando o Deus de Israel por outros falsos deuses. Nós vemos a idolatria, o ocultismo, a superstição sendo a religião de muitas pessoas. Muitas pessoas trocando o adorar a Deus em espírito e verdade para adorar a Deus através de ídolos, imagens, esculturas, objetos e entidades. Estão trocando o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por outros deuses. E a Bíblia é clara em dizer: não existe outros deuses além do Deus de Israel, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele é sim o Deus Todo-Poderoso, Deus forte, conselheiro maravilhoso, príncipe da paz. Cremos em Deus, cremos em Cristo, porque a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: creiam no Pai, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. Glória a Deus, aleluia. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus, o auxiliador, o consolador, aquele que veio nos lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo tem dito. O Espírito Santo de Deus, aquele que convencerá o ser humano
do pecado. Amados, nós cremos sim no Pai, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós cremos sim no Senhor Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E cremos no Espírito Santo, a qual o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu subirei aos céus, mas enviarei outro em meu lugar, o Espírito Santo, aquele que nos ensina a orar como convém. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar, mas é o Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo de Deus, aquele que irá convencer o ser humano do pecado, aquele que nos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus Cristo tem dito, nos ensinado. Amados, a necessidade de crer em Cristo, em Jesus Cristo de Nazaré, a necessidade de buscar em Deus sabedoria, proteção, livramentos. Por isso que nós oramos e clamamos todos os dias, porque somos totalmente dependentes de Deus. No ir, no vir, no dormir, no acordar, precisamos de Deus todos os dias. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós somos totalmente dependentes de Deus. Muitas pessoas, já tenho falado nisso várias e várias vezes, muitas pessoas acham que pelo seu poder aquisitivo, pelo seu dinheiro ou sua conta bancária, são autossuficientes. Mas quando vem uma doença que o dinheiro não pode curar, livrar, a pessoa começa a analisar na sua vida que o dinheiro não é tudo. Muitas pessoas só vão entender que o dinheiro não é tudo quando situações da vida vou mostrar isto para esta pessoa. Temos vários exemplos de cantores, atores, empresários, famosos, bilionários, que não conseguiram comprar a sua vida, a sua saúde com o seu dinheiro. Quantos cantores, atores de cinema, empresários que tiveram doenças raras, doenças terminais e não conseguiram, com todo o seu dinheiro, poder, prestígio e fama, não conseguiram mudar uma situação na sua vida. Muitas pessoas ainda não entenderam que a pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pessoa não tem nada. Ela poderá ter tudo e no mesmo tempo ter nada. Entender que Jesus não é religião, Ele é salvação,
Ele foi enviado a este mundo para trazer a salvação, a eternidade, a vida eterna, para que todo aquele que venha a crer nele não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Muitas religiões usam o nome de Jesus como se ele fosse uma mercadoria, o marketing. Assim nós vemos religiões idólatras, ocultistas, místicas, supersticiosas, que falam em Jesus, dizem ser de Jesus, mas se vermos os ensinamentos, você quer ver se uma religião ela é de Cristo? Você deve ver os ensinamentos. A Bíblia diz que pela árvore conhecereis os frutos. Uma árvore idólatra não pode produzir bons frutos. Uma árvore ocultista não pode produzir bons frutos. Uma árvore supersticiosa e mística não pode produzir bons frutos. É preciso uma árvore que tenha Jesus Cristo como Senhor, Mestre, mediador, advogado, caminho, verdade e vida. E esta é uma verdade que muitos estão rejeitando pelos séculos. Não é uma questão de dizer qual a religião é melhor, de um querer ser melhor que o outro, uma igreja querer ser melhor que a outra. Não é uma questão de quem é melhor. É uma questão, Jesus Cristo é o melhor. O Deus de Israel é o melhor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É preciso ler as Escrituras, crer nelas. É preciso obedecer a elas. Viver as Escrituras, glória a Deus, aleluia. Buscar em Deus a solução para os nossos problemas. Amados, continue orando, clamando e buscando a Deus, não desistam. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direi aos montes, montes, movam-se. E os montes se moverão. Não parem de orar, não percam a fé, a esperança em Deus, em Cristo, o médico dos médicos, Senhor do Senhor, Rei dos reis, aonde todo joelho irá se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus é o único Senhor. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Não parem de buscarem a Deus enquanto ainda se acha. Não percam as esperanças. Não percam as esperanças em Cristo. Jesus, Ele é o médico dos médicos, Senhor do Senhor, Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Como diz em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Não parem de buscar a presença de Deus, pedir a Deus. Aquele que pedir, receberá. Aquele que bater na porta, a porta será aberta, e aqueles que buscarem, acharão. Não parem, continuem firmes até o
fim. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem todos os dias. Que Deus venha fortalecer a nossa fé em Cristo todos os dias. Que Deus venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Que Deus venha abençoar as famílias no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha nos dar vitória, e vitória completa em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem firmes. Confiem em Deus. Confiem em Cristo. Não parem de orar. Não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Amém, amém, amém. Amados de Deus,